Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite de florestas.pt para falar do meu tema de investigação principal, que é a erosão do solo pós-fogo e a sua mitigação. Portanto, vou falar de vários temas, mas não vou explicar neste momento. Vamos passando. Então, vamos falando de incêndios. Após os incêndios também há efeitos, e chamam-se os efeitos indiretos de incêndios. E tenho aqui algumas fotografias que mostram inundações depois do incêndio de Serra da Estrela 2022, em duas ocasiões diferentes, eventos chuvosos fortes, mas também há outras fotografias para mostrar que também aconteceu depois do incêndio de Pedrógão em 2017, e também que não é um fenómeno exclusivo de Portugal, também acontece nos Estados Unidos e na Grécia. Fora dessas questões, também pode acontecer após incêndio deposição de sedimentos nos caminhos, como aqui duas fotografias, e ultimamente acabar os sedimentos e as cinzas e o carvão em rias, como aqui na fotografia de Galiza, pós incêndios de 2006. Portanto, este material e esta água que vai monte abaixo vem da zona montante, em encostas ardidas, e aqui uma fotografia durante um evento chuvoso em que se pode ver a escorrência pela superfície do solo, indo na direção de um ribeiro, e depois na fotografia à direita, a sua concentração, um colega surpreendido pela força que esta água tem, e também a sua cor, que é preto, pelas cinzas, etc. Quando não estamos num evento chuvoso, mas após um evento chuvoso, também na paisagem podemos ver fenómenos de erosão, né, que mostram que a erosão aconteceu, são pequenas ravinas ou grandes ravinas. Na fotografia de cima é na Serra da Estrela 2022, e em baixo é na zona da Algarve, num incêndio também, acho que de 2022. E, portanto, aqui vê-se claramente a ravinagem e transporte de água e sedimentos. Portanto, o que é a erosão do solo? A erosão do solo, e neste caso a erosão hídrica do solo, é por escoamento, escorrência superficial, e implica que o solo das encostas é perdido, vai a encosta em baixo, acaba nos ribeiros e vai por aí fora. Com o solo também perdemos a fertilidade do solo, não só as cinzas depositadas, mas também a parte superficial do solo tem a maior parte dos nutrientes, e portanto também vamos perdendo. O que é o solo? O solo é um recurso importante e muito importante para referir, é um recurso não renovável. Demora muito tempo para um solo se formar, e então, perdendo este solo num evento único curto, obviamente pode ter impactos importantes. E a importância do solo como recurso tem a ver com as suas funções. Por exemplo, é o meio onde as plantas crescem. Sem solo, as plantas não conseguem crescer e, portanto, não temos produção florestal, etc. Também é um regulador ambiental muito importante, como, de facto, regula a erosão. O reconhecimento da importância do solo tem vindo a crescer nos últimos anos, e desde 2015 temos o World Soil Day em 5 de dezembro, que tem chegado a ter mais interesse e mais relevância. Portanto, quando falamos desses impactos indiretos, né, após o incêndio, obviamente está ligados ao próprio incêndio e o que nós chamamos os impactos diretos. Esses impactos diretos são, no primeiro lugar, na vegetação, ou seja, a vegetação é consumido pelas chamas ou parcialmente ou inteiramente, é convertido em cinzas e carvão que se deposita no solo, às vezes a grandes distância. E o que isto quer dizer? A vegetação intercepta a chuva, né? Quando chove, nós vamos debaixo de uma árvore para não nos molhar, e portanto isso quer dizer que há menos água, que a vegetação intercepta a água, e portanto menos água chega diretamente ao chão. Sem essa vegetação temos então mais chuva a chegar, mas também essa chuva tem mais energia e tem mais capacidade de transportar o solo. E nós chamamos isto, com um termo técnico, erosividade da chuva. Na fotografia consegue-se ver uma zona com barrinhas pretas, que são pinheiros em que as copas foram totalmente consumidas e, portanto, não há nenhuma proteção do solo. Há também zonas mais claras onde as copas são chamuscadas e ainda há alguma intercepção, alguma proteção.
Fora de impacto direto na vegetação, também na manta morta, são o material orgânico que cai no chão, por exemplo, as folhas, etc, etc, também podem ser consumidos inteiramente ou parcialmente pelas chamas e também convertido para cinzas e carvão, e tem o mesmo efeito em relação à vegetação, ou seja, há maior pluvosidade, mais chuva chega diretamente ao solo, mas também com mais energia. Há um efeito adicional que é, de facto, esta manta morta também proporciona resistência à escorrência que vai eventualmente escorrer pelo solo. E, portanto, perdendo também a manta morta, também temos chuva, escorrência que pode escorrer de forma mais forte e desta forma ser mais erosivo. Quando falamos do próprio solo, há aqui o aspecto de aquecimento do solo pelas chamas, e isto pode provocar alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Há vários estudos feitos, sobretudo em laboratório, e há vários níveis de aquecimento que se pode identificar e que têm impactos diferentes. Portanto, tudo depende um pouco do aquecimento, mas não temos muita informação. O que observamos que, em geral, depois de incêndio, os solos têm menor capacidade de infiltração, ou seja, a quantidade de água que consegue entrar no solo, mesmo um solo seco, é mais reduzida e, portanto, mais água está disponível para escorrer a encosta em baixo, se houver encosta. O outro aspecto é a erodibilidade do solo, ou seja, a resistência que o solo tem digamos, à translodação, à deslocação pela chuva ou pelas escorrências. Aqui nessa fotografia vê-se um pinhal em zonas muito claras e zonas mais escuras. Zonas escuras é onde há carvão e cinzas. Noutra parte é onde, digamos, o impacto do incêndio foi muito grande e o solo converteu-se num pó e, portanto, tem resistência absolutamente zero às forças. Portanto, esses impactos diretos na vegetação, na manta morta e no solo são tecnicamente referidos como severidade do fogo. Pode ser severidade do fogo em geral ou severidade de queima de vegetação. Tem aqui uma imagem de satélite que foi feita uma área ardida aqui em Severo de Voga, em que se vê, com base em imagens de satélite, as zonas onde esses impactos na vegetação foram maiores, que são as zonas vermelhas, e as zonas amarelas onde foram menos, e verde, obviamente, ainda menos. Na questão do solo, fala-se de severidade de queima do solo, ou soil burn severity em inglês, e sobretudo os galegos, os colegas da Galícia, têm feito muito trabalho sobre esta temática e têm identificado 5 classes, da esquerda para a direita, há um aumento de severidade e vê-se que o impacto do aquecimento é claramente maior da esquerda para a direita. Ou direita, o solo está totalmente transformado. Portanto, em termos conceptuais, o que acontece num incêndio, a vegetação desaparece, a manta morta desaparece e as propriedades do solo são alteradas e depois, com o tempo, a vegetação recupera, a seguir a manta morta e depois também a recuperação do solo em geral demora mais tempo. Isso faz com que, após incêndio, um aumento de erosão ou de risco de erosão e, com o tempo, esse risco vai outra vez diminuindo. E, portanto, aqui há essa questão de que o efeito do fogo na erosão é sobretudo sentido nessa zona de Portugal, centro-norte, durante o primeiro ano. Portanto, como sabemos isto tudo sobre o aumento de erosão, é porque os cientistas fazem medições, medem qual é o transporte de sedimentos e, em alguns casos, também de água. Aqui tem 2 fotografias. À esquerda usamos uma estrutura de geotêxtil, em que é apanhado a escorrência e depois os sedimentos depositam. A água passa pelo geotêxtil e nós vamos recolhendo a quantidade de material transportado e que, eventualmente, sem a estrutura, ia acabar nos ribeiros. À direita, 2 fotografias de um que nós chamamos canal hidráulica, em que nós medimos a altura da água, que é um indicador da quantidade de água que sai, e também tiramos amostras da sua
de sua qualidade. E, portanto, à esquerda uma fotografia com água que parece potável e à direita água que, obviamente, ninguém quer beber porque está preto. Também a fotografia em baixo com as várias garrafas também mostra isso, né? Da esquerda para a direita vê-se o aumento digamos, escuridão das águas. Isso tem a ver com a quantidade de sedimentos e, neste caso, em particular, cinzas e carvão que fazem com que a água é absolutamente impróprio para beber, para consumo humano. Portanto, a importância de medir também reside no seguinte: se nós queremos, depois de incêndio, saber a erosão que podemos esperar, tendo em conta também, obviamente, o que esperemos em termos de chuva, precisamos de prever a erosão, o risco de erosão. À esquerda tem aqui um mapa que a nossa equipa criou e que dá, digamos assim, uma estimativa por alto, em casos específicos de incêndios de grande severidade e também num ano bastante úmido, perdas de solo que variam, digamos assim, claramente de zonas para zonas. No norte e centro, essa erosão prevista é o mais elevado. O que queria mostrar, em particular, o mapa a seguir, em que os pontos pretos representam sítios onde foi medido, onde medimos a erosão, nós e colegas de norte também, e usamos para que o modelo dá previsões que coincidem mais ou menos com o que nós temos medido e por isso são mais ou menos fidedignas. Portanto, então, o prever do risco de erosão, como se mostrou no mapa de Portugal, era para uma situação geral, mas aqui temos uma situação específica desse incêndio que já mostrei, na Severa do Voga, em que, de facto, com base nas imagens satélite, criou-se um mapa de severidade do fogo e, a seguir, aplicou-se o tal modelo e depois temos, neste mapa, zonas que agora são vermelhas, com maior risco de erosão, e em verde com menor risco de erosão. E, portanto, sabendo que há zonas onde há maior risco, conseguimos identificar zonas que podiam ser prioritárias para o que nós chamamos de estabilização de emergência, ou seja, a implementação de medidas que visam reduzir a erosão. E neste mapinha é um exemplo teórico que identificamos uma zona com alto risco, mas ao mesmo tempo escoa para Rio Voga e através do Rio Voga vai para uma captação de água mais ajusante. E, portanto, podia, na prática, ser uma situação em que queremos implementar medidas para que este risco fique diminuído. A nível, então, de como reduzir esse risco, né, quando verificamos risco e quando identificamos uma necessidade de proteger alguns valores que são muito importantes, nós temos um conjunto de medidas que podemos aplicar. As referências, que 2 relatórios de uma equipa dos Estados Unidos, de serviços florestais de lá, e ao lado de direita de uma foto, um relatório de colegas florestais de Galiza. E estas duas equipas são as referências a nível de ter testado estas medidas em condições operacionais. E condições operacionais de estabilização da emergência, algumas fotografias mostram que isso é a aplicação, por exemplo, de modos com helicópteros. Portanto, estes relatórios já têm uma certa idade, são de mais de uma década, e então nós, em 2020, 2021, fizemos uma revisão da literatura científica, fomos ver quem tinha já publicado resultados de medições com e sem estes tratamentos, e então avaliar quais das medidas são mais eficazes, são mais próprias para reduzir a erosão. E estas medidas que foram testadas em situações operacionais ou científicas podem ser divididas em quatro categorias. Uma categoria em azulado, digamos assim, está baseado no princípio de coberta do solo, né? No fundo, podemos dizer que isto é restabelecer a manta morta, né? Que depois desapareceu durante o fogo. O segundo, em laranja, são criar obstáculos, barreiras. De facto, é para captar a escorrência que vai se formando e depois fazer com que
os sedimentos não chegam aos ribeiros. Uma alternativa em verde clara é sementeiras, ou seja, a aplicação de sementes e basicamente visa essa recuperação da vegetação que foi consumida pelas chamas. E depois uma série de medidas que são mais complicadas, que não vou explicar aqui, mas são também pouco utilizados. E, portanto, fora das equipas dos Estados Unidos e da Galiza, também na Universidade de Aveiro temos feito vários estudos de mitigação da erosão, como nós chamamos, e aqui são divididos nos 3 tipos, não interessa, pode depois mais tarde ver a literatura, mas queria mostrar como nós fazemos essas avaliações de fotografia maior. É uma fotografia de um drone em que se vê 9, o que nós chamamos parcelas, áreas com geotextil à volta, como mostra a fotografia de pormenor, e são em conjuntos de 3, e deste cada conjunto de 3, uma das parcelas, como nós chamamos, não é tratado, não fazemos nada, e nos outros aplicamos, neste caso, aqui um mulch que é de resíduos de corte de pinheiro, e, portanto, e ao lado um outro tratamento com agulhas de pinheiro. E, portanto, só para mostrar como estes dados são recolhidos para quantificar a eficácia das medidas para reduzir a erosão. E, portanto, quando compilamos a informação de todos os estudos que existem a nível mundial sobre esta temática, o que depois fazemos é um gráfico como este, em que vemos, por um lado, os 4 grandes tipos, né? O coberto do solo, as barreiras, sementeira, agroquímicos, e no outro eixo temos a eficácia, que expresso como FXIs, mas não interessa, o que interessa em particular é que valores negativos, quer dizer que sim, funcionam, reduzem a erosão de forma significativa, e mais negativa maior, ou seja, para a esquerda a eficácia aumenta. E então o que nós conseguimos tirar desta compilação de informação é que medidas que reponham a coberta do solo são mais eficazes, reduzem mais a erosão do que as barreiras, do que a sementeira e, em particular, os agroquímicos. Portanto, se vamos um passo mais longe e tentamos distinguir os diferentes tipos de coberta que se tem aplicado, há a aplicação da palha, como se mostrou na fotografia dos helicópteros, sobretudo a palha que se aplica. Depois há um tratamento que é chamado hidromulch, que não consigo aqui explicar, mas é um tratamento caro e complicado que envolve resíduos florestais, mas também água, sementes, nutrientes, etc. E depois um coberto de material lenhoso que consegue imaginar que são, sobretudo, resíduos de corte. E então o que se verifica nessa compilação de informação, que o hidromulch, que é o mais caro, é menos eficaz do que a aplicação de uma manta morta, mulching de palha ou de material lenhoso. Portanto, aqui há várias opções disponíveis em função de qual é o tipo de uso do solo que foi ardido e que se quer tratar. Portanto, ainda há, obviamente, uma outra preocupação. Se decidimos aplicar um coberto do solo, a grande questão é, mas quanto é que temos que aplicar para ter a certeza que isto é eficaz e realmente faz o seu trabalho de reduzir a erosão. Os dados que existam a nível de resíduos florestais são reduzidos e não se consegue avaliar, mas a nível de palha, é claro que quando aplicamos menos que 200 gramas por metro quadrado, a eficácia é menor do que quando aplicamos mais de 200 gramas por metro quadrado. Isto é importante, assim podemos saber que temos que aplicar uma quantidade mínima. Por outro lado, também o gráfico mostra que quando aplicamos mais que 250 já não tem uma maior eficácia. Portanto, aqui sabemos que com 200 gramas por metro quadrado temos uma aplicação que é otimizada. Falando então de estabilização da emergência, nós próprios temos feito sobretudo ensaios científicos em parcelas, como mostrei. Obviamente a ideia é usar este conhecimento em situações operacionais. Portugal tem alguma tradição de estabelecimento da emergência, mas também tem algumas falhas e em 2022
uma equipa de serviços florestais dos Estados Unidos, os chamados ursinhos, os bears, vieram fazer uma avaliação de vários incêndios, inclusive o da Serra da Estrela, e fizeram um relatório que está disponível e em que consegue, digamos, entender que se acha que a metodologia aplicada em Portugal atualmente é demasiado demoroso para ser uma estabilização de emergência. Tem que haver uma resposta mais rápida, é preciso treinar as pessoas de forma mais adequadas e é preciso contemplar todas as medidas de avaliação de risco, não só a aplicação de medidas, como eu tenho mostrado, mas também a emissão de alertas em zonas de inundações, como aconteceu em Semeiro, podia ter evitado alguns danos se tivesse havido alertas devidas. Também houve um grupo de peritos nacionais que fez uma avaliação dos incêndios de 2022 nos vários aspectos e aqui também foi realçada a necessidade de que haja uma revisão dos protocolos e que estão a ser usados em Portugal na estabilização da emergência neste momento. Portanto, falando aqui de questões de pós-fogo, também é importante referir a questão de operações florestais pós-fogo. Temos verificado em áreas ardidas que muito rapidamente se procede à corte, nomeadamente em eucaliptais, e aqui também a equipa dos Estados Unidos fez uma observação baseado digamos, nas suas visitas às áreas ardidas, que acho que queria partilhar, em que elas diziam que a falta de coberta do solo, que é resultado da extração de resíduos após o corte, em conjunto com a perturbação do próprio solo pela operação de corte, com as máquinas, etc., também pode aumentar ainda mais o risco de erosão. E elas, em particular, referiam que a extração de resíduos de corte não fazia muito sentido quando se está numa situação de elevado risco de erosão e era preferível deixar o material, ou pelo menos uma quantidade mínima de material para digamos assim, ter uma estabilização da emergência combinado com a operação florestal. Também queria referir que a nossa investigação também tem mostrado a importância desses dois fatores, né? Nós observamos que a erosão é mais elevado quando as máquinas passam num sítio repetidamente, tem impacto, compacta o solo e faz com que há mais escorrência, há mais erosão, por um lado, e por outro lado, caminhos feitos de propósito após incêndio, neste caso num estudo em áreas onde houve construção de terraços, a erosão fica muito, muito elevado, embora só nos caminhos, portanto é um efeito localizado, mas com certeza é de evitar. Portanto, os nossos resultados alinham com as recomendações das equipas, da equipa dos Estados Unidos. E, portanto, para terminar esta apresentação, queria falar de 3 mensagens que acho que vale a pena reter. Na nossa experiência, e a literatura científica confirma que o mulching, a reaplicação de uma manta morta, é extremamente eficaz para a redução de erosão pós-fogo e tem uma vantagem no sentido em que protege o solo em toda a encosta, enquanto as barreiras, obviamente, não protegem o próprio solo. As barreiras só servem para que o material não saia das encostas, não vai para os caminhos, etc. Enquanto o mulching, de facto, protege o solo em si. A outra questão é que a aplicação de qualquer medida, a sua eficácia depende muitíssimo do momento, ou seja, terá que ser feito antes das grandes chuvas, o que não é sempre possível, mas de qualquer maneira é necessário perceber que depois de um ano, com certeza, já não vale a pena aplicar medidas nenhumas, porque em geral a recuperação da vegetação é de tal ordem que essas medidas não trazem nada de extra, só custos. E depois aqui outro ponto que eu queria referir é a necessidade de acompanhar medidas que estão a ser feitas operacionalmente. É, por um lado, para poder responder a eventuais dificuldades que se têm verificado. Oferece, imagina, uma avaliação de risco, que o risco é baixo numa encosta, mas quando se verifica que, afinal, há muita erosão,
a nossa avaliação, a nossa previsão não está perfeito e então temos que ajustar a gestão e identificar nessas zonas medidas possíveis. É claro que o conhecimento nunca é total, há sempre situações excepcionais e, portanto, se nós acompanhamos as medidas, nós conseguimos aprender com os nossos erros e não voltar a fazer o mesmo erro ao longo do tempo. E também essa informação também servirá para melhorar a nossa capacidade de prever o risco de erosão. Como eu mostrei no mapa, não há pontos de medição em todo Portugal, há algumas zonas que ainda não foram bem estudadas e então a aplicação do modelo nestas zonas é mais incerto a nível das previsões. Eu insisto nessa questão de acompanhar as medidas operacionais, porque é de facto o que a equipa americana e da Galícia têm feito. E eles recolheram imensa informação que está incluída nesse estudo que eu mostrei, baseada em medidas operacionais. Enquanto no nosso caso, basicamente a nossa informação toda vem de experiências científicas, que são obviamente interessantes, mas que não é a mesma coisa em termos de medidas do que uma situação operacional. Infelizmente, não existe essa tradição em Portugal, se vai fazendo medidas, mas em geral, tanto quanto eu sei, não há uma avaliação criteriosa do que o que foi a sua eficácia. E, portanto, acho que é uma oportunidade perdida. E é isso. Queria agradecer novamente a oportunidade para falar deste trabalho e tenham um bom dia.